por que eles não expulsaram? Porque faltou posicionamento da parte deles. Faltou eles se posicionarem diante do Senhor e não aceitar a situação, porque o problema não estava em Deus. Deus já havia entregado a vitória para eles no plano espiritual. A vitória é de vocês. Eu entrego essa terra de Canaã na mão de vocês. Agora vocês precisam ir e lutar. Vocês precisam ir e guerrear. Olha que importante isso. Deus pode ter te entregado uma vitória. Deus pode ter falado para você: a vitória é tua, eu te entrego na tua mão. Isso significa que Deus entregou para você aquilo no plano espiritual. A vitória está na tua mão. Mas se você não for e não lutar pela tua casa, pela tua família, não lutar por essa causa aí que você está colocando diante do Senhor, você pode sair como derrotado. Os inimigos podem continuar ali na tua casa, pode prevalecer ali nessa causa que você está lutando, está guerreando. Mas quando você se posiciona, fala aqui não. Se Deus me entregou a vitória, eu vou vencer de qualquer jeito. Eu não vou deixar os inimigos ficar de jeito nenhum. Por quê? Porque Deus já me entregou a vitória. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou lutar e vou conquistar essa terra toda. Não tem né? Quando Faraó, ele fala ali para Moisés. Moisés fala que o povo vai ir adorar a Deus. E Faraó tenta o quê? Fazer com ele o quê? Inclusive falou de Faraó hoje de manhã, né? Sim. No culto. Hoje da manhã falou de Faraó. Faraó tenta negociar com Moisés. Não, vai só os homens, né? Adorar o Senhor. Deixa as mulheres e as crianças. E Moisés fala o quê? Não vai ficar nenhuma unha no Egito. Eu não vou negociar com você, Faraó. Não tem negociação. Por quê? Porque não existe negociação com o inimigo. Se Deus entregou a vitória para você, te entregou a salvação da sua família, da sua casa, entregou já a causa, aí você vai deixar na mão do inimigo agora. Você é que precisa se colocar de pé. E às vezes Deus está contando com a coluna da casa, alguém que ele levantou aí, algum familiar, levantou alguém como coluna, mas a pessoa às vezes está o quê? Dormindo. Verdade. Em vez de clamar, em vez de orar, em vez de se colocar diante de Deus e gritar mesmo, falar: Senhor, me socorre, porque se o Senhor não socorrer aqui a minha família, quem vai socorrer? Só o Senhor pode me defender nessa causa. E hoje o pastor pregava sobre isso e Deus tem trabalhado muito isso já há anos dentro da minha casa acerca do clamor. Eu vejo Deus nos movendo nisso, no clamor, e hoje eu tô aqui com meu esposo e ele vai me ajudar a ministrar essa palavra de Deus. Ele é um homem de Deus. Amém. É um presente de Deus na minha vida, um homem íntegro, reto a Deus e que verdadeiramente tem clamado. Eu aprendo com ele. Agora eu que tô numa causa que eu tenho que clamar e clamar muito, senão eu vou ficar desse jeito, porque Deus já me entregou a vitória, mas depende de mim se posicionar para expulsar ali os inimigos e obter aquilo que o Senhor tem para as minhas mãos. E eu quero que ele fale um pouco acerca disso de clamor aqui na Rádio Efatá, em nome do Senhor Jesus. Olá, meu querido, olá, minha querida, eu novamente aqui, né? De manhã nós já transmitimos o culto, foi uma bênção, uma palavra rema, uma palavra revelada do coração do Pai Celestial para os nossos corações. E passando aqui outra vez, eu aqui, o pastor Haroldo Reis, juntamente com a minha querida esposa, a pastora Taina Reis, para também falar um pouquinho aqui acerca do clamor, amém? Talvez você não teve oportunidade de nos acompanhar pela manhã, então a palavra de manhã foi essa aqui, ó. No livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 2, no verso 23 e 24, deixa eu ler aqui para você o que está escrito, ó. Diz assim a palavra: decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela, da servidão, né, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. 24. Ouvindo Deus o seu gemido,
lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tá vendo aí, ó? Por causa do gemido, o povo clamou. Esse faraó aqui foi depois que José, né? Ele morre e entra no comando um outro faraó que não conhecia a história de José, ou não quis conhecer, né, a história de José como governador do Egito. Por conta disso, ele, com os seus oficiais, com o povo do Egito, viram, né, que o povo de Israel era um povo mais forte, mais robusto, né, fisicamente, em força, e eles temeram que os filhos de Israel fizessem ali uma rebelião, um motim, né, se preparasse para se rebelar contra eles, e por conta disso, eles começaram a escravizar o povo, né? A colocar peso, carga sobre esse povo. E chegou um tempo, depois de 400 anos que esse povo estava ali no Egito, sendo oprimido, escravizado, e olha que eles tinham uma promessa sobre eles, né? Eles tinham uma palavra de Deus. Eu já tinha falado para Abraão que eles iam mesmo passar por isso aqui, queria ser peregrino na terra, mas depois de certos anos, certo tempo, o Senhor iria libertá-los para a terra prometida que tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Israel, a Jacó, né, no caso, né, não é Israel ainda. Então aqui, nós estamos vendo aqui, nesses dois versos, o 23 e o 24, que o povo clamaram ao Senhor, e o seu clamor subiu a Deus, né? 24, ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aí muitas vezes nós nos perguntamos, né? Por que só agora Deus vai responder o clamor desse povo? Aliás, só agora que essa promessa vai ser cumprida na vida do povo. Por que o povo não clamou antes, né? Só agora. Mas tem um tempo determinado para todas as coisas, né? E nós sabemos que um clamor não é somente uma oração, não é somente você orar ali alguns minutos, né? E fazer aquela oração que muitas vezes nós fazemos, às vezes para agradecer a Deus pelo alimento, pelo pão, ou pela manhã, pelo dia, ou sei lá, meio-dia, né? Ou à tarde, ou à noite quando for dormir, ou quando vem na igreja, quando todo mundo está orando. Não, amados, um clamor é mais do que isso. Um clamor é você entrar na presença do Senhor mesmo, rasgar o seu coração, rasgar a sua alma diante do Senhor, com o coração quebrantado, com o coração compungido diante do Senhor. É você gritar, é você gemer por aquela causa, né? Então o povo aqui, ó, o que eles fizeram? Levantaram um clamor, gritaram ao Senhor, gritaram por socorro. E a palavra fala que o Senhor, ele não está com o ouvido agravado, né, tampado, fechado para que não possa ouvir, e nem a sua mão está aleijada ou está de uma outra forma para que não possa salvar o seu povo. Está lá em Isaías 59, verso 1, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Salmo 145, 18, o salmista ele diz que perto está o Senhor daqueles que clamam o Senhor, que invocam o Senhor, que invocam para valer. Então quando a pessoa invoca para valer o nome do Senhor, tá vendo? Invoca para valer o nome do Senhor, que faz aquela oração, né? Que não aceita mais a situação que está vivendo, que não aceita mais ser oprimido por qualquer tipo de escravidão. Quantas pessoas não estão na escravidão agora de uma opressão maligna? Vozes, né? Depressão, pessoas gemendo ali por conta disso, o inimigo fungando no cangote, jogando setas, dardos malignos sobre a pessoa, e a pessoa se submetendo àquilo. Então vai chegar uma hora que, se você não reagir, se você não tomar um posicionamento de servo e de serva do Senhor, vai ser vencido. Quantas pessoas tiram a própria vida, né? Dá cabo de si mesmo, porque está sendo oprimida, o inimigo está lançando seta ali maligna nos ouvidos, dizendo, ó, se mata, tira a sua própria vida, porque não vale a pena mais viver nesse mundo, você vai achar descanso. Isso é mentira do diabo, isso é mentira de Satanás. Então você tem que fazer o quê?
aquela palavra que está no livro do apóstolo Pedro, né? Na carta, melhor dizendo, na primeira epístola de Pedro 5:6, ele diz para que nós nos sujeitarmos a Deus, né? Aliás, esse é Tiago, né? Pedro é outro. Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, quando você se sujeita ao Senhor e resiste ao diabo, ele parte em retirada, porque você resistiu. Porque aquilo que nós aceitamos nas nossas vidas, o que acontece? Fica. E o que nós rejeitamos, Tem sai, tem que bater em retirada. E aqui também, ó, nós podemos ver, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo de número, no Êxodo, né? Perdão, capítulo de número 3, versos, aqui, vamos pegar aqui do 7 até o verso 9, olha o que está escrito aqui, ó. E disse ainda o Senhor, certamente vi, o que ele viu? A aflição do seu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, verso 8, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e dos jebuseus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Tá vendo, ó? Por causa do clamor daquele povo, foi um clamor tão intenso, tão forte, que subiu até o Senhor, chegou às narinas do Pai Celestial, e ele lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, né, pai da fé, o Isaac, o seu filho, e Jacó também ali, que depois viraria a nação de Israel. Então, amados, você vê aqui que aqui, ó, tem 4 coisas aqui, ó. Primeiro, Deus, ele viu. O que Deus viu? A aflição do povo. Deus vê a tua aflição. Deus conhece a tua aflição, né? Nada escapa dos olhos do Senhor. Porém, o que ele está esperando, muitas vezes, para agir? É um posicionamento mais forte, um clamor mais forte. Nós temos que sair daquela zona, né, de bem-estar, de conforto, e cair mesmo no conflito. Você não aceitar mais a situação na tua vida, e você gritar ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, para que venha o teu socorro, apresentar mesmo diante do Senhor, em clamor a tua causa, se posicionar, se colocar de joelhos, como Paulo, né? Ali na carta aos Efésios 3,14, ele fala o quê? Por essa causa, eu me coloco de joelhos. Cada um de nós temos uma causa, que às vezes uma simples oração não vai resolver a situação, né? A oração pode resolver outras coisas, oração simples, mas tem causas que só um clamor, só quando nós clamamos mesmo com fé, com fervor ao Deus da glória, ao Deus de Israel, para que a nossa fé penetre, né? Porque você sabe que até a oração, para chegar até a Deus, tem etapas, né? Tem etapas. Por quê, pastor? Tem que passar do teto, onde a pessoa está, aí tem que passar das nuvens. Lá nas nuvens tem o quê? Tem as potestades e principados querendo fazer o quê? Impedir a oração de chegar até o Senhor, chegar até a Deus, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso que estão nas regiões celestiais. Então não é qualquer oração que sobe, não é qualquer oração que chega, não. Tem que ser com fé, tem que ser com fervor, tem que acreditar, entendeu? Para que penetre aos céus dos céus e chegue até as narinas do Senhor. E quando essa oração chega às narinas do Senhor, pode ter certeza que o Senhor, ele vai ver, né? Como está escrito aqui, ó, que primeiro ele viu, e vi, vendo, ó, vi o que? A aflição do seu povo. Deus já viu a sua aflição, ele sabe, ele conhece, mas cabe a você fazer o que? Clamar,
Se puder fazer até um jejum, faça por essa causa, né? Seja ela qual for, espiritual, física, mental, emocional, pessoal, conjugal, familiar, né? Uma causa que talvez esteja ali há tantos anos, né, sem resposta, uma causa trabalhística, uma causa financeira, uma causa material, uma causa na justiça que você tem, filhos talvez nas mãos do traficante, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, na promiscuidade, entendeu, amado? Entendeu, amada? Então, temos que clamar, clama mesmo ao Senhor. O que ele fez? Ele viu a aflição do povo, né? Vi a aflição do meu povo que está no Egito, tá vendo? Naquele tempo o Egito, ele representava o quê? O mundo de hoje, o sistema desse mundo de hoje, era o Egito de antigamente, e Faraó representava o quê? Representava ali o seu Deus, né? Porque ele era um Deus na terra, ele se considerava um Deus na terra, e Jesus disse que o mundo, o sistema desse mundo, já em quem? Já no maligno. Então, o Egito representava o mundo, e Faraó representava, né, Satanás, que reina no sistema deste mundo. Então, talvez você esteja preso aí na mão de algo, né, ou alguém deste mundo, mas Deus já viu, e além de ver, o que ele fez? Ouviu o quê? Ouviu o seu clamor, tá vendo? Ouviu o seu clamor, viu a aflição e ouviu o seu clamor. Então clama mesmo de verdade, porque com certeza Deus vai ouvir o teu clamor. Ele vai ver, vai ouvir e vai fazer o que depois? No verso aqui, de número, viu o clamor, né, do seu povo por conta do que? Dos seus exatores. Quem que eram os exatores? Era os capatazes, né, enviado por Faraó para oprimir o povo, para colocar carga, peso, jugo nas costas do povo de Deus. Talvez tem carga, tem peso, tem jugo que você tem ali carregado desde o teu passado, desde a tua mocidade, da tua infância, ou até jugo e peso de outras pessoas que nem teu mas você mesmo assim carrega, como se fosse teu. Então está na hora de você lançar esse peso, esse jugo em quem? Em Jesus, porque ele disse o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei. Então o Senhor tem alívio para a nossa alma, é só lançar nele, indo até ele, né? Buscando a sua ajuda, clamando ao Senhor, pedindo a ele, né? Com fervor. E aqui ele fala mais, no verso 8, por isso desci, viu, ouviu e desci, tá vendo? Ele desce para quê? Ele desce para livrar o povo. Não, mas antes tem outra, né? Ele viu, ele ouviu, ele conheceu, tá vendo? E conheço o sofrimento. Ele viu a aflição, ouviu o clamor e conhece o sofrimento. Ele conhecia o sofrimento do povo por causa dos capatazes, por causa daqueles que estavam carregando peso e jugo. Então o Senhor, ele conheceu, ele conhecia como ele conhece todas as coisas. E por conta disso, o que ele fez? Ele desceu. Ele desceu com o quê? Com ajuda. Desceu com livramento. Desceu com salvação, né? Desceu com a bênção para o seu povo. Por isso que ele enviou quem? Humanamente falando, para tirar o povo ali do Egito para levar para a terra prometida. Moisés, que foi ali um grande instrumento nas mãos do Senhor, né? Que de lá de Midian, o Senhor o enviou de novo, novamente, né? Para o Egito, já que ele saiu dali uma vez, e ele voltou para o Egito agora como libertador do povo de Israel. E Deus, amados, tem um homem de justiça aqui nessa terra para te ajudar. Ele já preparou uma pessoa específica, né? Que tem algo de Deus na sua vida para te ajudar, seja ajudar em oração, seja para ajudar em jejum, seja para ajudar com um conselho, com a palavra, seja para ajudar estendendo a mão, seja para te ajudar
com, sei lá, algo que você precisa, tanto no espiritual, quanto no físico e também no material. Então, pensa nisso, medita nesta palavra que Deus, Ele viu, ouviu, conheceu e desceu. Nós profetizamos isso na tua vida, que nessa tua causa, quando você se posicionar, a clamar o Senhor, a buscar o Senhor, né? Deus também vai ver, ouvir, conhecer e descer para te resgatar, para te tirar daí do Egito e te levar para uma terra boa e larga de leite e de mel. Oh, glória! Diga glória a Deus aí onde você está ouvindo esta palavra, querido. Amém? De manhã também nós propomos aqui na igreja que durante 3 semanas nós iríamos fazer 7 minutos de clamores de joelhos, como Paulo, né, se colocou de joelhos por aquela causa. Lembra de Daniel, no capítulo 10, no verso 12, a palavra fala que ele se pôs a orar ao Senhor, buscando uma resposta de Deus, né? E no primeiro dia em que ele se pôs a orar ao Senhor, a se humilhar na presença do Senhor, buscando ali uma resposta, no primeiro dia Deus enviou o anjo, o Gabriel, né, o mensageiro. Só que o Gabriel não conseguiu descer até Daniel, porque ele ficou lutando no reino espiritual contra o reino da Pérsia, que representa Satanás, né, e os seus adeptos. Então precisou vir um outro anjo mais poderoso ainda do que o mensageiro, né, o Miguel Arcanjo, um dos príncipes que a palavra fala do exército, e com mais força, com mais poder espiritual, e fez ali com que o anjo mensageiro, né, furasse aquele bloqueio, passasse ali e entregasse a mensagem para Daniel. Mas Daniel não parou de orar, ele só foi receber a resposta depois de 3 semanas, depois de 21 dias. Por isso que eu falo, né, que o clamor não pode ser qualquer oração, e não pode ser somente um clamorzinho ali e deixar, não, tem que insistir, persistir, até vir a resposta e a vitória dessa causa nas tuas mãos. E se você quiser também fazer aí, né, 3 semanas de clamor, todos os dias na tua casa, aí você levantar um clamor por 7 minutos, fazer um jejum aí, quem sabe até mesmo de 1 hora por conta disso, separar mesmo aí para o Senhor, você vai ver a mão do Senhor agindo, você vai ver aí a resposta do Senhor, você vai ver aí até aquilo que você não conseguia mais, né, ter na tua vida, você vai conseguir. Coisas extraordinárias e sobrenaturais na tua vida. Esta é a palavra para a tua vida, amada e amada, nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos fazer oração? Aleluia. Mas eu quero comentar. Antes da gente terminar, vamos fazer essa oração. Meu Deus, Sim, meu Deus. Estou aqui com minha esposa, intercedendo, meu Deus, por essas pessoas que Sim, estão meu nos Deus. ouvindo nesta hora. Em nome de Jesus. Senhor, nós não sabemos a causa, o problema, a situação, qual a pessoa está passando, Glória meu Deus, a mas o Deus. Senhor sabe, como está Sim, escrito aqui, que o Senhor Deus. ouviu, conheceu Deus. e desceu, meu Deus, desceu para salvar, para libertar aquele povo. Meu Deus, essa pessoa está clamando, está pedindo por alguma causa. Senhor da glória, nós unimos a nossa fé com a fé deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, até mesmo dessa criança, meu Deus. Nós clamamos a Ti, clamamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus Santo, ao Deus que tudo pode. Nós não estamos aqui clamando a outros deuses, não, Senhor. Nós estamos clamando ao Senhor, que é o Deus que responde o clamor, que Deus responde o clamor do justo, a oração do justo. Senhor, que a oração, a intercessão, Pai, dessa pessoa, o clamor dessa pessoa suba até o Senhor, que passe do teto de onde estiver, bem como das nuvens, potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais, e que penetra aos céus dos céus dos céus.
onde está o trono de glória e de justiça do Senhor, que de lá dos céus o Senhor envia a resposta, Pai, para essa pessoa, faça justiça, meu Deus, se essa pessoa tem razão na causa deste homem, desta mulher, seja qual for a causa, Senhor, por conta do clamor dessa pessoa, ouça, meu Deus, e traga resposta, que essa pessoa venha viver um milagre extraordinário e sobrenatural nesta área da vida que está sendo apresentada, em nome de Jesus, que assim seja, amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe grandemente a vida do meu esposo, pastor Haroldo Reis, é uma honra estar junto com ele, foi para isso que o Senhor nos uniu, né? Deus tem ali a união de propósito faz toda a diferença na nossa vida, o Senhor nos uniu com um propósito, glória a Deus. Então eu sou muito grata pela vida dele em tudo, e quando o pastor pregava aqui, engraçado que eu ouvi essa mensagem hoje de manhã, e já tinha ouvido também quarta-feira, mas cada vez que a palavra de Deus é pregada, a gente percebe algo diferente. Enquanto o pastor pregava aqui, eu percebia na parte que ele falou assim, você não aceitar, porque às vezes a gente está ali até clamando a Deus, como eu estou clamando, como você está clamando, porque você tem uma causa, você tem algo que você está colocando diante de Deus, e às vezes a gente está colocando diante de Deus, mas falando assim, Senhor, tá aqui, mas assim, mas se for da tua vontade, só que o clamor já é diferente. Olha o que eu percebo nessa tarde, o pastor pregando aqui, na hora que ele falou assim, eu não aceito, eu percebo o quê? O clamor não é aquela oração que você fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade no tempo do Senhor. O clamor é algo que você está pedindo, que já está de acordo com a vontade de Deus e que você não aceita mais. Porque aqui, eles não aceitavam mais ficar debaixo do jugo, da opressão. Eles não aceitavam mais ficar ali debaixo da opressão de Faraó. Por quê? Porque aquilo não era justo. Aquilo já não era justo diante dos olhos de Deus. E eles tinham uma promessa também. E eles tinham uma promessa. Mas enquanto a gente fica aceitando, tudo continua igual, meu amado. Eu vejo aqui a diferença é isso. Quando você fica assim, Deus, tô aqui orando, tô clamando, mas Senhor, quando for o teu tempo. Mas Senhor, quando for a tua vontade. Não, o clamor eu vejo já algo diferente. Ele chega a um ponto deles falar, eu não aceito mais ficar nessa situação. O clamor é isso. É quando você chega nesse estágio, não é, pastor? Onde você fala assim, Senhor, não aceito mais ficar nesse lugar. Ou o Senhor me muda, ou tem até pastores que muitas vezes chegam ao ponto de dizer, ou o Senhor me mata. Eu entendo esse clamor porque a pessoa chegou no limite. A pessoa não aguenta mais ficar naquela situação, não aguenta mais ficar daquele jeito. Ou o Senhor, não aceito, Senhor. Ou o Senhor muda a minha história, ou o Senhor muda. Porque desse jeito mais eu não vou ficar. Então, quando você não aceita mais, é o que faz toda a diferença no seu clamor. É que muda a tua história realmente, porque aí Deus olha pra você, não. Agora ele chegou no ponto do clamor. Agora ele chegou no ponto que eu queria, porque ele tá falando que não aceita mais. Ou é isso, e eu quero responder. Deus é o mais interessado em responder. Ele quer fazer. Porque ele pede pra gente clamar, né? Ele pede pra gente clamar, mas ele quer saber de você. E aí, você aguenta mais? Igual meu pai, eu gosto quando meu pai fala, né? Então, vamos para a igreja, convida alguém para ir para a igreja, a pessoa fala assim, depois eu vou. E meu pai fala, então quando estiver mais apertado para você, que você não estiver aguentando mais, aí você vem. É do mesmo jeito que Deus está permitindo às vezes com a gente. Até quando você vai aceitar essa situação? Talvez Deus estava olhando ali para o povo escravizado e falando para eles, né? Eu quero ver até quando vocês vão aguentar isso. Eu quero ver até quando vocês vão aceitar ficar debaixo dessa opressão. Ou vocês vão correr para mim e clamar, porque vocês sabem que eu posso socorrer. Então, quando o povo, amado, não aceita mais viver a mesma situação, é aí que Deus muda tudo. É aí que Deus transforma a tua história, porque você vai pro joelho, você vai pro clamor e fala, Deus, eu não aceito. Ou o Senhor muda,
ou o Senhor muda a minha história, ou então o Senhor me leva, porque aqui eu não aceito mais, porque eu sei que isso não é da tua vontade para minha vida. Eu quero mudança, eu quero algo radical na minha história mesmo. E o Senhor, ele ouve, amado, essa oração, porque é onde a pessoa chegou, ó, no limite. Nós temos até testemunhos, né, sobre isso, né? Estava começando com você mais cedo. Sim. Acerca da nossa vida financeira. Foi o que? 2 anos atrás? Foi, né? 2004, 2024? Exatamente. Quando a gente tinha uma dívida do apartamento, né, que nós moramos, que era da construtora, só que eles estavam colocando juros sobre juros desde a primeira parcela, quando a gente começamos a pagar ainda, né, quando nós pegamos na planta, lá em 2017. Imagina, né, você 2024, eles colocando juros de 2017. Aí eu fui pro clamor, né, eu fui pro joelho, entrei no quarto lá, fechei a porta e clamei, mas clamei mesmo ao Senhor, declarando que eu não aceitava aquilo ali, que aquilo não era justo, cobrar, né, aqueles juros tão absurdos ali, e se eu tivesse razão, que o Senhor viesse a justificar, não deu outra, amados. O que aconteceu? Na virada de 2024 para 2025, né, principalmente em janeiro, a construtora fez uma proposta para a gente, nós devíamos ali um valor de quase 20 mil, né, que era 18 mil, alguma coisa, quase 19 mil, foi reduzido para metade. Nós pagamos 8 mil e pouco. Exatamente, nós pagamos 8 mil e pouco. Isso foi coincidência, né? Ou foi Eles eram resposta? Muito difícil de negociar. Não Resposta queria de oração. negociar de jeito nenhum. Exatamente, resposta de clamor, resposta de oração, é só posicionar, falar, meu Deus, eu não aceito, isso não é justo, né? Nós queremos pagar, nós não queremos omitir, mas queremos pagar o que é justo. Talvez você também tenha uma causa como essa, o seu nome está preso no SPC, no Serasa, tem alguma causa aí na justiça, pendente trabalhística, né, que você até mesmo está reivindicando, mas não vê resultado algum, o juiz não pega ali o teu caso para ver, o promotor menos ainda, e está lá parado. Leva um clamor aí para você ver, né? Sim. Levanta um clamor para você ver se Deus não vai agir em cima disso, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então nós nos despedimos aqui de vocês da Rádio Efatá FM. Essa programação aqui é Movimento Mulheres de Fé. Todo domingo às 16 horas nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Nós estamos na Avenida dos Autonomistas, número 5466. Eu, pastora Taina Reis, juntamente com meu amado esposo, pastor Haroldo Reis, o nosso filho Levi, temos o prazer de receber você, sua família. Venha na Avenida dos Autonomistas, número 5466. Avenida dos Autonomistas, 5466. Hoje tem culto ainda às 18h30. Daqui a pouquinho. Culto da família, mas temos também quarta-feira e sexta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 19h30. Domingo, o culto é às 9 da manhã, 3 da tarde e 18h30. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vem nos conhecer, vem tomar um café com a gente. Exatamente. Vem aqui com a sua família, nós temos o prazer de te receber. E amanhã, essa programação Movimento Mulheres de Fé também tem às 20h30. Nós agradecemos a vida do pastor Sérgio Gonçalves, amém, que nos concede essa oportunidade de levar a mensagem de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu domingo. Amém. E graças a Deus.